Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui com o Wallace Albino, ele que é ufólogo. Por favor, Wallace, se apresenta um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Olá, meu nome é Wallace Albino, sou presidente do Grupo de Estudos Ufológicos da Baixada Santista, que tem sede aqui no Guarujá, litoral de São Paulo. Sou consultor especial da revista UFO e faço parte da Comissão Brasileira de Ufólogos. Olha aí. E a gente está aqui para focar e conversar um pouco sobre o que aconteceu exatamente em 1996 em Varginha. Você se lembra o que você fazia nessa época, Wallace? Bom, eu já trabalhava com ufologia, né? E na época tinha muita amizade com um ufólogo, hoje já falecido, chamado Claudeir Covo, que era um ufólogo de São Paulo, capital. Ele foi o primeiro que ficou sabendo do caso através de informações de ufólogos lá da cidade de Varginha. Entrou em contato comigo e a gente começou a acompanhar ele nessa pesquisa e costumamos ir todo mês, naquele ano de 96, para a cidade de Varginha, lá no sul de Minas, para acompanhar e pesquisar de perto o que estava acontecendo lá na cidade. Então você tava lá, né? Vivenciou, meio que viu com os seus próprios olhos, mais ou menos, o que isso tudo causou, né? O que isso tudo repercutiu. Como é que ficou exatamente a cidade, né, nessa época? Bom, a cidade realmente só se falava nisso, né? Porque a maioria das pessoas vivenciou os acontecimentos, né? Viram os caminhões do exército entrando e saindo, aquele movimento todo na cidade, e depois que o caso começou a repercutir não só no Brasil, mas internacionalmente, órgãos de imprensa de vários países indo lá até a cidade querendo saber mais informações. Então isso mexeu bastante com a população em si, né? Embora metade da população acreditava na história, a outra metade não, mas repercutiu muito o que aconteceu lá. Você tem aí alguns relatos, principalmente ligados ao interior de Minas Gerais, como sendo um ponto bastante conhecido de avistamentos ufológicos. Isso é verdade? É dessa forma mesmo? Sim, a gente tem no Brasil alguns locais que a incidência ufológica é mais forte do que outros, né? E o sul de Minas é uma dessas regiões onde a casuística ufológica lá é bem constante. É interessante que a maioria, quando você vai procurar um pouco pela internet, vai procurar nas revistas, nos livros, eles falam exatamente, começando um pouco desse grande relato, né, do que teria acontecido em Varginha, pelo depoimento de um casal de fazendeiros lá do Eurico Rodrigues, que na madrugada anterior teria visto, né, vamos dizer assim, um OVNI, só que diferente da maioria dos outros relatos, que geralmente quando a gente dá uma pesquisada sobre isso, geralmente os OVNIs tem aquele padrão do tipo, você não consegue ver muita coisa além de uma luz, e que dá pra ver que ele parece ser uma tecnologia, da forma como ele age nos céus, é algo que ele parece uma tecnologia muito mais avançada, só que nesse caso, parecia que um desses OVNIs, né, no caso, se retratando, é um objeto que a pessoa não consegue identificar o que é, mais ou menos, não é um avião, não é uma torre, não é um satélite, parecia que estava com um problema, e esse foi um dos relatos, né, desse casal de fazendeiros. E você chegou a conversar com eles, como é que foi mais ou menos isso? Sim, era um casal de agricultores, bastante humilde, né, que foi acordado na madrugada com os animais ali da sua chácara ali bastante agitados, e quando abriram a janela para ver do que se tratava, viram esse objeto no céu, né. Interessante que eles não usaram a palavra disco voador, né, quando eles foram descrever o objeto, eles falaram que o objeto parecia um submarino. Olha aí. De uma cor escura, né, totalmente opaco, né, e passou a baixa altitude soltando fumaça. E esse caso, né, isso aconteceu justamente na noite anterior ao dia em que as criaturas foram capturadas lá em Varginha. Sim. Aí você consegue ligar um pouquinho os pontos. Vamos falar um pouco do que ocorreu o avistamento principal, que seria o tal do ET de Varginha, né, mas que na verdade foram, pelo que eu tava pesquisando, 2 ou 3 seres. Você pode falar um pouquinho como é que foi essa sucessão de fatos? Bom, a gente tem confirmação de pelo menos 2 criaturas capturadas, com certeza, né? Mas existe a possibilidade de outras 2 também terem sido capturadas. Então a gente, pelo menos na opinião dos ufólogos, 4 criaturas foram capturadas lá na cidade do sul de Minas, né? Essas criaturas foram capturadas pelo Exército, uma equipe composta da Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, ali a 20 quilômetros de Varginha, e também em auxílio com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar local. Olha aí. Então essa suposta nave teria caído no mato, numa região
região não populosa, mas próximo da cidade de Varginha, né? E existe alguma evidência relacionada a algum tipo de cratera, alguma marca na vegetação local? Existe algum destroço, realmente? Você que estava lá, o que você viu? Você viu alguma coisa relacionada a isso? Bom, a gente tem confirmação da captura das criaturas, né? De uma suposta queda de uma nave, isso aí ainda teve muitas desinformações, não se teve uma confirmação exata de que isso realmente aconteceu, né? Alguns pesquisadores acreditam nessa hipótese de que uma nave teria caído lá. Eu já, na minha opinião, já discordo um pouco. Eu acho que uma nave pousou ali e por algum motivo soltou essas criaturas. Essas criaturas não pareciam serem criaturas inteligentes, ela não usava nenhum tipo de vestimenta, não usava nenhum tipo de armamento para se defender, nada. Então, na minha opinião, por exemplo, essas criaturas se tratavam de animais, uma entidade biológica extraterrestre, né? Ou seja, na mesma forma que nós, antes de mandar um astronauta para o espaço, mandamos cachorros e macacos, então acho que também uma outra civilização mais inteligente soltou essas criaturas que eram uma espécie de animais extraterrestres aqui com algum objetivo. Mas não acredito nessa hipótese de que uma nave realmente tenha caído lá e que essas criaturas que se soltaram lá seriam as criaturas que estariam pilotando esse objeto. Com relação aos militares, você sabe mais ou menos como se sucedeu esse processo dessa captura? Você tem aquele, o mais famoso, né, que foi o do terreno baldio, que as meninas viram, as 3 meninas conseguiram ver. Você tem algumas relacionadas a uma captura dentro da mata. Você falou aí de mais 2, que eu já nem sabia, né, você não tem muito detalhe. Mas você sabe mais ou menos como elas foram capturadas e para onde poderiam ter sido levadas? Sim, teve essa captura, né, que teve com o corpo de bombeiro, né, e outro capturado durante a noite por uma viatura da polícia militar, que um PM que participou dessa captura veio a falecer depois, né? Mas a gente teve informação de outras 2, que foi o seguinte: teve depoimento de testemunhas que viram soldados entrando dentro de uma mata totalmente fechada, ali na região bem próxima da captura da criatura pelo corpo de bombeiro, e escutaram um tiro de fuzil dentro dessa mata, e depois viram esses soldados saindo carregando 2 sacos pretos, onde um saco preto estava se mexendo e o outro estava parado, intacto, sem se mexer. E jogaram esses 2 sacos pretos para dentro de um caminhão forrado com lona do exército. Daí então a gente supõe que nesses 2 sacos estariam outras 2 criaturas capturadas pelo exército. Bom, o que a gente sabe é que as criaturas foram levadas para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, como eu falei, fica ali a apenas 20 km de Varginha. Depois, na manhã do dia seguinte, em um comboio com vários caminhões, foram levadas para a Unicamp, em Campinas, onde as criaturas que estavam mortas foram autopsiadas por uma equipe comandada pelo legista Badam Palhares, e as que estavam vivas foram encaixotadas, foram mandadas de helicóptero para Brasília, e de Brasília saiu em um avião cargueiro com destino aos Estados Unidos, provavelmente para aquela área 51, que é uma base que fica no deserto de Nevada, né? Segundo o depoimento de alguns cientistas que trabalharam lá dentro, confirmam categoricamente que dentro dessa base o governo americano mantém destroços de naves e corpos de seres extraterrestres capturados no nosso planeta. Você parece ter bastante detalhe disso, mas você falou exatamente desses relatos de algumas pessoas que viram esses militares entrando na floresta. Você sabe a quantidade de pessoas que teriam visto isso? Tem registrado esses relatos aí, se a gente quiser deixar, por exemplo, no post ou deixar indicado algum livro, alguma revista que esteja falando sobre isso? Bom, o caso na época foi muito divulgado, né? Teve um livro sobre o caso que foi escrito pelo Birajara Franco Rodrigues, que foi o principal pesquisador na época, né? Que chama o caso Varginha. A própria revista UFO cansou de lançar edições falando sobre o caso Varginha em si, né? E hoje você encontra em vários sites na internet também a descrição desse caso que ocorreu, né? Voltando à criatura que foi levada lá para o Unicamp, né? A gente teve confirmação do fato também com depoimentos até de pessoas que trabalharam lá dentro da Unicamp, que relataram que durante aquele período era comum a entrada e saída de viaturas da Embaixada Americana. Quando a gente levantou essa informação, o governo brasileiro tentou explicar isso, depois que a gente divulgou isso para a imprensa, o governo brasileiro tentou explicar isso dizendo que era pelo fato de que estava sendo construído o primeiro satélite brasileiro. A gente levantou essa informação, realmente conferia com o período que estava sendo construído esse satélite brasileiro, mas esse satélite estava sendo construído no ITA, em São José dos Campos. Ele nunca passou pela Unicamp em Campinas. Não, realmente, é algo bem estranho, né? Você vai juntando as evidências, realmente você consegue montar aí uma cara para esse caso bem interessante. Outra coisa interessante, que logo depois da suposta envio dessa criatura pelo governo brasileiro para os Estados Unidos, em 96, logo em seguida veio um convite da
NASA para se ter o primeiro astronauta brasileiro participando de um projeto espacial da NASA. Ou seja, provavelmente isso daí não foi uma coincidência, mas sim uma troca de gentileza entre os dois governos. Entendi. Eu já tinha escutado essa teoria e colocando dessa forma é algo que até realmente faz, né, algum sentido. É claro que fica muito em torno da especulação, mas isso realmente faria algum sentido, né? É interessante que eu tava pesquisando, a Unicamp foi dito por alguns estudantes, eu vou deixar até aí no post, a matéria que eu tava lendo, dizendo que existia, não sei se todas, mas uma ou algumas das criaturas teriam ficado por lá, e a Unicamp foi até retratada de uma maneira até meio engraçada, que foi tratada na matéria como, de uma forma bem sensacionalista, como a Área 51 brasileira. Você tem algum relato disso, ou você acha que realmente as criaturas teriam todas sido mandadas para os Estados Unidos? Não, as que estavam mortas foram para o Unicamp, né? Como eu falei, uma equipe comandada pelo legista Badam Palhares fez autópsia, né, nessas criaturas. Até um tempo atrás, o Badam Palhares, dando aula, né, em uma universidade lá, foi questionado por um aluno dele, né, se essa história realmente tinha procedimento, né, se ele realmente tinha participado dessa história da criatura extraterrestre capturada em Varginha, né. E a resposta que ele deu pro aluno foi a seguinte: eu gostaria de te responder isso, mas infelizmente não posso. Me faça essa mesma pergunta daqui uns 10 anos, né. Então, curioso essa resposta dele. Olha aí. O pior é que os 10 anos passou, né, mas depois ele nunca mais se pronunciou sobre essa história. Agora também vale ressaltar aquilo que eu falei do militar que morreu, né. O nome dele é Marco Elixerezi. Ele foi um dos militares que participou da captura de uma das criaturas, e logo em seguida, nos dias posteriores, ele pegou uma infecção generalizada no corpo, foi internado com muita febre e veio a falecer no hospital. Segundo informações, ele teria sido contaminado por algum tipo de bactéria extraterrestre. A gente fez com que a família do Marco Elixerezi entrasse, né, pedindo o laudo da autópsia, né, da exumação do corpo. Esse laudo que foi entregue para a família era de páginas numeradas de 1 a 4, mas a página número 3 veio faltando, só veio a 1, a 2 e a 4. E em uma dessas 3 páginas que foi entregue à família, vinha constando lá que foi encontrado 8% de substância tóxica desconhecida na corrente sanguínea do Marco Elixerezi. Curiosamente, além dele, em uma semana também que houve um avistamento de uma dessas criaturas lá no zoológico de Varginha, vários animais dentro do zoológico também vieram a falecer misteriosamente, né? Também sem nenhuma explicação, vários animais também vieram a óbito. Sim, eu tava escutando que, isso aí você pode me confirmar, que o corpo desse policial militar, ele teria sido colocado em um caixão hermeticamente fechado, né, que é uma característica bem comum pra você não pegar, não haver algum tipo de transmissão quando você tá com alguma doença infecciosa de cunho que você vai transmitir pra outras pessoas. Isso é realmente verdade? Sim, isso é realmente verdade. E outra coisa também quando eu entrei no meu emprego aqui na cidade onde eu moro, no Guarujá, eu tive que fazer um exame médico. E por coincidência, o médico que fez esse exame em mim, ele era amigo de alguns outros médicos que participaram da autópsia desse Marco Elixerezi, né? E ele disse que ficou sabendo, tem informações de outros médicos que fizeram autópsia no Marco Elixerezi, que o sangue dele estava totalmente branco, que todos os glóbulos vermelhos havia simplesmente desaparecido do corpo misteriosamente. Nossa, que bizarro. Muito se falou também dessa questão do envolvimento americano. Alguns sites, eles dizem que o NORAD teria avisado a Força Aérea Brasileira de que essa nave iria se aproximar do nosso espaço aéreo e algo iria acontecer. Você confirma essa informação? E se não, ou se sim, existe alguma outra intervenção militar americana, além, é claro, disso aí que a gente tá falando da captura dos aliens? Então, essa informação surgiu através de um ufólogo americano, né, que teria justamente recebido essa informação através de contatos militares americanos lá do governo americano, de que o governo americano, sim, tinha captado, né, a caída desse objeto, né, a descida desse objeto em solo brasileiro, desse objeto não identificado que eles já vinham rastreando pelos seus radares, e a partir do momento que esse objeto entrou em território brasileiro, né, que no caso teria pousado, o governo americano havia entrado em contato com o governo brasileiro, que imediatamente acionou a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas ali, que fica a 20 quilômetros ali de Varginha. Por isso eles já rapidamente
rapidinho chegaram no local. Sim, é que se você for ver, até assim pensando, assim, os militares agiram até rápido demais, se você for ver pela velocidade que as coisas se sucederam, né? Você talvez tenha uma ligação pros bombeiros ou pra polícia das 3 meninas, e a partir daí os militares já estavam na área. E como nós bem sabemos, qualquer instituição brasileira, ela não costuma ser tão rápida, tão veloz pra resolver algum tipo de problema ou captar algum tipo de informação. Então, realmente parece muito que eles já ficavam sabendo de que algo realmente iria acontecer. Isso é realmente bem estranho. Agora, algo curioso em relação ao caso é que de tempos em tempos o exército brasileiro mudou a versão em relação à história, né? Primeiro, na época do caso, eles diziam que não existia nada, que não aconteceu nada de estranho, que era tudo invenção dos ufólogos. Só que não tinha como negar que várias pessoas da cidade viram a entrada e a saída dos caminhões percorrendo a cidade, um movimento totalmente fora do comum. O exército havia fechado uma ala inteira de um hospital regional, que é um hospital tradicional em Varginha, sendo que funcionários antigos do hospital não podiam entrar nessa ala onde o exército havia fechado. Aí depois de algum tempo eles mudaram a versão. Em uma entrevista, né, de um comandante do exército lá da ESA para um programa que passou no canal Discovery, ele já mudou a versão. Aí disse que tinha um casal de anões, que a anã estava grávida e que o exército realmente usou um caminhão para ir lá buscar essa anã para levar para o hospital para dar luz. Quer dizer, utilizar o exército brasileiro, o corpo de bombeiro, a polícia militar por causa de uma anã, né? Só que na hora que ele está dando esse relato pro programa, parece que ele se perde na mentira que ele está falando, que ele usa justamente essas palavras. Eu vou repetir as palavras que o coronel, o nome dele é Causa, né? Coronel Causa do exército brasileiro, fala. Realmente houve uma coincidência de fatos e foi então que o exército brasileiro mandou um caminhão lá para pegar essa criatura e levar para o hospital. Ou seja, né, ou ele é uma pessoa muito preconceituosa, não é um ser humano, é uma criatura, né? Então ele se perdeu na mentira que estava falando e acabou confirmando que o exército brasileiro havia capturado uma criatura e levada para o hospital regional. Bom, passou alguns anos agora, né? Como eu falei, eu faço parte da Comissão Brasileira de Ufólogos, né? Que a gente começou uma campanha em 2005 pedindo o reconhecimento oficial do governo brasileiro em relação ao fenômeno OVNI e também que a liberação de documentos de casos pesquisados pelas nossas Forças Armadas, né? E a partir de 2008, a Aeronáutica, o Exército, principalmente a Aeronáutica, liberando vários documentos, né? A Marinha e o Exército vêm liberando pouca coisa. Mas o Exército liberou um dossiê sobre o caso Varginha e nesse dossiê eles já mudam novamente a versão. Agora eles encontraram uma pessoa deformada que existe lá na cidade de Varginha, muito conhecida lá na cidade, todas as pessoas conhecem essa pessoa e agora dizem que foi essa pessoa, né, deformada que acabou assustando as meninas e que de onde teria surgido toda essa história do ET. Sim, eu escutei essa história, foi até publicada por uma famosa revista bem recentemente. Só que eu queria também anexar uma pergunta, queria exatamente chegar nesse ponto. Eu não sei se existe algum tipo de ética relacionada a ufólogos, ou se você realmente pode comentar a posição de outros ufólogos. Se você não puder, não tem nenhum problema. Mas é o seguinte, essa revista, além de falar um pouco desse caso, ele chamou o Birajara, né, que ficou bastante famoso, né, foi um dos mais famosos ufólogos brasileiros que também estavam lá. E hoje, esse ufólogo que era tão veementemente falando que aquilo tudo aconteceu, de repente, hoje em 2014, já acha que tudo foi uma mentira. Você consegue ver alguma inconsistência nesse tipo de opinião? Você acha que tem algo errado nessa história? Eu conheço bem o Birajara, né? Ele era um ufólogo bastante cético em relação a muitas coisas dentro da ufologia, em boas partes também eu concordo com alguns posicionamentos dele. Ele até, antes do caso, ele tinha se afastado da ufologia, havia mandado uma carta para vários ufólogos dizendo que estava se afastando da ufologia. Depois, como aconteceu esse caso na cidade onde ele mora, ele acabou retornando para o caso. E na época ele defendia o caso abertamente, né? Deu vários depoimentos em vários órgãos da imprensa, escreveu um livro sobre o caso e em várias conversas que eu tive com ele defendia fielmente, né, a captura de criaturas extraterrestres lá em Varginha, né? Depois, com o passar do tempo, acabou mudando o seu posicionamento, né? Não sei se isso, na minha opinião, acho que tem a ver, talvez, com a parte profissional dele, né? Que ele é advogado e na época do caso a gente soube que ele chegou a perder muitos clientes devido à sua exposição na mídia falando de ufologia, que ainda é um assunto bem polêmico. Não sei se tem a ver com isso, mas infelizmente, com o passar do tempo, primeiro ele não queria mais falar do caso, se afastava quando a gente recebia alguns órgãos de imprensa querendo fazer novas reportagens sobre o caso, ele não queria mais falar nada a respeito, passava para outros ufólogos e depois, com o passar do tempo, agora acaba negando, né, coisas que eles afirmavam naquela época.
não sei qual foi o motivo dessa sua mudança de postura, mas o que eu tenho a dizer é que ele foi o ufólogo descobridor do caso, mas junto a eles a gente teve vários ufólogos importantes ao caso. Eu participei ativamente das pesquisas, a gente teve o Marco Antônio Petit do Rio de Janeiro, que participou ativamente das pesquisas, o Claudio Covo, que infelizmente já faleceu, de São Paulo, que participou das pesquisas, ou seja, todos os outros ufólogos, diferente dele, até hoje defende fielmente o caso, que realmente criaturas extraterrestres foram capturadas lá. Que criaturas estranhas foi capturada lá em Varginha, e disso não resta a menor dúvida, né? Agora, se essas criaturas realmente eram extraterrestres, ainda falta alguma confirmação. Mas dois fatos, para mim, faz essa ligação. Uma é o fato de ter tido vários avistamentos de objetos voadores não identificados naqueles dias anteriores à captura da criatura. E outra é que em um depoimento de um dos militares que deu depoimento pra gente, pesquisadores, ele disse que ele foi, né, uma das pessoas que participou, né, do transporte e captura dessas criaturas. Ele disse que quando chegou na ESA, ele foi chamado pelo oficial dele, e o oficial dele questionou ele: o que você viu? Aí ele falou: eu vi uma coisa esquisita lá, parecia uma pessoa queimada, algo estranho, e que esse oficial dele teria justamente dito para ele: não, aquilo que você viu é um ET. Então a gente tem parte desse depoimento de um militar, dizendo que o superior dele confirmou que era um ET. Então, se o superior do Exército Brasileiro confirmou para ele que era um ET, quem vai ser nós ufólogos para desmentir isso e achar que foi outra coisa, né? Pois é. Agora, pra terminar, eu não sei se isso acaba se tornando muito parte da fantasia pós-caso, né? A gente não sabe exatamente até onde é verdade, até onde não é verdade. É muito falado meio que nas entrelinhas, mas é dito, é um relato bastante famoso, que as meninas, principalmente elas, mas também com outros militares, etc., teriam recebido a visita dos famosos, eu colocando entre aspas aqui, homens de preto, né? Que as pessoas ligam muito à questão do filme lá, do MIB de comédia e tal, mas que poderia existir algum órgão militar, não sei se brasileiro, talvez estrangeiro, que estaria com uma política, né, com uma forma de tentar suprimir um pouco esses relatos, tentar falar que tudo é uma mentira. Você tem algum relato realmente desse caso? Você sabe se essa organização realmente existe? Bom, realmente, homens de preto, isso aí é famoso na ufologia, isso vem desde a década de 40, 50, né, que eram pessoas de preto que perseguiam quem falava sobre ufologia na época, né? Uns falavam que era agente do governo, mas de algumas ocasiões eles se comportavam de maneira estranha, então surgiu a polêmica de se esses homens de preto poderiam ser até seres extraterrestres, né? Mas em relação ao caso Varginha, o que aconteceu realmente, as meninas, né, receberam a visita, né, de homens, né, de ternos, preto, né, oferecendo dinheiro para que elas desmentissem na imprensa o que elas estavam falando, mas segundo a nossa pesquisa lá no local, tudo levou a gente acreditar que essas pessoas de terno e gravata que visitaram as meninas oferecendo dinheiro seriam pessoas ligadas, né, a uma instituição religiosa local que não estava gostando de ver a cidade ser associada a essa coisa de ET, né? Já que alguns segmentos religiosos, né, que são mais fanáticos, acabam associando o ET com algo do demônio, e não estavam gostando disso e queriam que elas desmentissem a história. Sim, então é isso, Wallace. Eu gostaria de agradecer muitíssimo sua participação. Todas as nossas tentativas, finalmente a gente vai conseguir aí colocar o programa no ar. Eu gostaria de deixar um tempinho pra você. Você fala um pouco do seu trabalho, se você tiver um livro, onde que as pessoas podem te encontrar melhor pra conversar, ou então se você escreve pra alguma revista. Por favor, fica aí, o tempo é seu e fica à vontade. Tá, eu tenho 2 livros já lançados, né? O primeiro que é sobre o mistério dos círculos ingleses, né? Aqueles desenhos que aparecem misteriosamente nas plantações no mundo inteiro. E tenho também um novo livro chamado Fenômenos e Mistérios, que esse livro são 20 capítulos, onde cada capítulo aborda um assunto que envolve mistério. Então tem alguns casos ufológicos, inclusive o caso do ET de Varginha é um dos capítulos do livro, mas também falo sobre outros assuntos, como chupacabras, o mistério das pirâmides, Triângulo das Bermudas, outros assuntos assim que também envolvem polêmica, né? Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato conosco. O meu e-mail é GEUBS, que é a abreviação de Grupo de Estudo Ufológico da Baixada Santista, né? geubs@uol.com.br, e o nosso telefone é o 13, que é o DDD daqui da Baixada,
fechada, 13-3382-2306. E eu também escrevo e sou colaborador e consultor da revista UFO, que é o principal órgão impresso da ufologia do Brasil, né? Uma das revistas, se não é a principal revista ufológica do mundo, né? Então também ela é vendida em bancas. Vocês também podem acessar o site www.ufo.com.br. Lá vocês vão ter bastante informação também a respeito não só de Varginha, como de outros casos da ufologia brasileira e mundial. Olha aí, Wallace, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. Você com certeza vai dar aí um conteúdo pro programa que a gente gosta muito de debater e tal, mas fica por entre a gente não tava lá na época, a gente não viu com os nossos próprios olhos, nem teve lá os relatos, né? Não, com certeza, e realmente eu que participei das pesquisas posso afirmar que o caso Varginha foi um caso muito sério mesmo, né? Infelizmente, depois que o caso começou a ganhar muita repercussão na mídia, né? A gente viu que aí depois transformaram o ET de Varginha em tema do Cacete Planeta, do Sai de Baixo, de alguns programas humorísticos, fazendo com que o caso acabasse caindo um pouco no ridículo perante a opinião pública, né? Surgindo muitas gozações em alguns lugares fantasiando o caso, querendo associar com algum caso folclórico. Mas quem pesquisou o caso, quem teve na época lá, viu o tanto que o caso foi sério realmente, que houve envolvimento dos militares, e foi um caso realmente sério, tipo de um episódio de Arquivo X. O caso Varginha segue sendo o segredo militar mais bem guardado do Brasil, porque não há nada comparável ao que se passou em Minas Gerais.